Desembargador Gentil, Ricardo Gentil, meu bom dia. Desembargador Agrimar, meu bom dia. Bom dia, doutor Edson. Bom dia, doutor Edson. Muito bem. Com a composição completa aí, O som aí, que está muito bom. nós vamos iniciar a nossa sessão. Mas, E eu peço a Deus que nos ilumine, né, para que nós possamos bem decidir essas demandas da pauta de hoje, são 4 processos, e possamos bem entregar a justiça aqui de direito. Eu peço à doutora Natália que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Iniciamos a gravação. Ata de julgamento da Terceira Câmara de Direito Público, realizada no dia 26 de outubro de 2023, publicada no Diário da Justiça, número 96/99, de 30 de outubro e até a presente data não foi impugnada. Ata em discussão. Diante do silêncio, dou-a por aprovada. Eu quero informar a todos interessados que eu estou adiando o feito de número 1 da pauta. Apelação cível 001997020, origem Teresina, primeira vara do feito da Fazenda, apelante Estado do Piauí, Procuradoria do Estado, apelada Valtânia da Silva Rocha Pergentino, advogadas Janice Maria de Jesus e outra, da minha relatoria. Eu estou adiando e fica, portanto, já todos cientificados de que ele estará na próxima pauta desimpedida para julgamento. Doutora Natália, faça aí essa observação, por favor. Quanto aos outros 3 processos, eu vou iniciar pelo de número 4 da pauta, é um pedido de vista. O pedido de vista. E eu pediria apenas ao desembargador relator, eu acho que diante da presença do doutor Edson Rogério, que não ouviu o relatório, não ouviu o voto, eu acho que vamos ter que renovar isso tudo para colocá-lo em situação para poder bem julgar esse feito. Então, eu vou pedir a compreensão do nobre relator, do Agrimar, e para que nós refaçamos novamente esse percurso, em razão da presença do doutor Edson aqui. E, doutor desembargador Agrimar, tem alguma objeção? Nenhuma, presidente. Então, nesse caso, eu já vou conceder a palavra ao ilustre procurador do Estado, saber se há interesse dele de renovar essa sustentação nesse caso. Doutor Marcelo. Muito obrigado, meu presidente. Eu vou apenas, inicialmente, doutor Marcelo, eu peço perdão por fazer um pregão aqui, que eu não fiz. Apelação cível 081-2275-45, origem Teresina, primeira vara do feito da Fazenda, apelante Estado do Piauí e outra, Procuradoria do Estado, apelado Raimundo Alves de Souza Júnior, advogado Marcelo Augusto Cavalcante de Souza, relatoria de desembargador Agrimar, que já, inclusive, votou na sessão anterior pelo conhecimento e desprovimento do apelo, mantendo intacta a sentença de primeiro grau. E eu pedi vista naquela ocasião para melhor me assenhorar dos fatos aqui, e hoje eu estou trazendo o meu voto. E eu vou passar a palavra ao doutor Marcelo e penso que com o posterior voto, renovação do voto, o doutor Edson vai entender bem o cerne da questão. Doutor Marcelo, com a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a todos aqui presentes, senhor desembargador presidente da terceira Câmara de Direito Público, desembargador Ricardo Gentil, meus cumprimentos ao eminente desembargador Agrimar, hoje compondo aqui a Câmara, o quórum, doutor Edson Rogério, satisfação, excelência, e conhecer Vossa Excelência, meus cumprimentos aqui à doutora Catarina, ilustre procuradora de Justiça, cumprimentar a doutora Natália, secretária de Trabalho da Câmara. Muito bom dia, muito bom trabalho a todos. Senhores julgadores, de fato, o processo veio na assentada anterior, salvo engano, do dia 26 de outubro de 2023, em que tive a oportunidade, doutor Edson, de fazer sustentação, mas aqui renovo aqui as razões do Estado do Piauí e da Fundação Universidade Estadual do Piauí, iniciando a dizer que trata-se, na origem de um mandado de segurança com pedido de liminar, foi impetrado pelo senhor Raimundo Alves de Souza Júnior, que se insurgiu em face da declaração de inaptidão sua em uma das etapas de um certame que ele prestou, mais especificamente para o cargo de agente penitenciário do Estado do Piauí, concurso regido pelo edital 01/2016, Secretaria de Justiça. Pois bem, eu, na oportunidade que tive, senhor presidente, eu rememorei o fato de que, no mês anterior a esse, que foi julgado o processo, em setembro, portanto, veio aqui a julgamento um processo em que versava situação em tudo análoga à presente. Candidato, em que pese se tratar de outro concurso, foi pela Polícia Militar, mas foi organizado pela mesma banca, que adotou os mesmos critérios para a avaliação no teste psicológico, chamado psicotécnico, né? Que tem previsão legal, tanto para o cargo de soldado da Polícia Militar, que foi aquele outro processo a que me referi, irei rememorar nesta nova oportunidade de sustentação, como no cargo de agente penitenciário, que conta com igual previsão legal, previsão de que uma das etapas obrigatórias do certame é o teste psicológico. Pois bem, eu disse que, além de contar com previsão legal e previsão editalícia, eu chamei a atenção ao fato de que os critérios que foram estatuídos pela banca examinadora para avaliar os candidatos, tanto no cargo lá de soldado da PM, quanto aqui, neste processo, agente penitenciário, que é o chamado hoje policial penal, terminologia mudou, os critérios são rigorosamente os mesmos. O padrão de avaliação dos candidatos é rigorosamente o mesmo. Inclusive, se observarmos os números dos itens do edital referente ao teste psicológico, é o mesmo, são os mesmos itens, né? Ipsiliteris reproduzido o teor das disposições editalícias daquele edital que regeu o concurso da PM, que esta colenda da Câmara validou a reprovação do candidato no teste psicológico. A diferença é que foi improcedente no processo julgado pela terceira Câmara em setembro. E a colenda da terceira Câmara desproveu o apelo do autor. Aqui foi procedente, na origem, o pedido para invalidar o psicotécnico, e a colenda da terceira Câmara desproveu o apelo do Estado. Então, eu chamei a atenção ao fato de que pese se trate de dois concursos distintos, mas não só a banca examinadora é a mesma, mas os critérios de avaliação no psicotécnico, psicológico, como se queira, são os mesmos. E o processo que me reportei, justamente pela preocupação em se velar pela integridade, pela coerência e pela uniformidade dos julgados, é um processo da relatoria de Vossa Excelência, desembargador Agrimar, do concurso para o cargo de soldado. Pois bem, eu vou passar ao largo aqui da alegação que fiz na sustentação anterior de não cabimento do mandado de segurança por necessidade de dilação probatória. Essa questão de prova pericial, a Câmara, a unanimidade já refutou esta preliminar. Eu irei passar diretamente ao mérito em relação à própria
a decisão da banca que concluiu pela inaptidão do candidato. E inicio trazendo o panorama jurisprudencial atinente à própria competência da banca examinadora de, atenta às disposições editalícias, princípio da vinculação ao edital, que vincula tanto a administração pública quanto os candidatos, estabelece, hoje, temos um marco jurisprudencial de que o judiciário não pode, via de regra, é lógico, não pode imiscuir-se ou substituir-se à banca examinadora para deliberar ou avaliar o critério de correção que a banca utilizou para, por exemplo, aprovar ou reprovar o candidato, se isso é respaldado no edital, a não ser que se trate de situação de inconstitucionalidade / ilegalidade. É a ressalva contida na tese fixada no tema 485. Pois bem, o que se quer mostrar é que a decisão da banca de declarar inapto o candidato, ela foi legítima. Ela foi legítima. Vejamos o que consta, eu irei passar diretamente ao laudo psicológico, doutor Edson Rogério, que está acostado aos autos. Vossa Excelência que não teve a oportunidade de na sentada anterior, ouvir a sustentação, justamente a razão pela qual estamos a renovar a defesa oral, o laudo psicológico acostado aos autos, que concluiu pela inaptidão do candidato, o impetrante deste mandado de segurança, diz o seguinte, né? Laudo psicológico, juntado pelo NUCEP, né? Que foi o órgão vinculado à Fundação Universidade Estadual do Piauí, que organizou e aplicou todas as etapas do certame. Pois bem, está aqui o documento. Diz o seguinte: descrição da demanda. Identificar se o candidato possui aspectos psicológicos compatíveis com o desempenho da atividade inerente ao cargo de agente penitenciário. Métodos e técnicas. Testes psicológicos, aí tem a sigla do nome do teste, com base em normas do Conselho Federal de Psicologia, e diz: análise. O candidato possui memória e atenção concentrada dentro dos padrões esperados, possui facilidade de comunicação, revelou temor de situações novas, falta de decisão e combatividade, falta de esforço diante das dificuldades e pessimismo, energia e valor moral insuficiente para reagir diante de obstáculos, agressividade aumentada. Conclusão: inapto por apresentar 3 características impeditivas fora do resultado esperado. São elas: agressividade, conscienciosidade, capacidade para conduzir-se em situações estressantes. Quando se analisa as disposições editalícias que regem esse certame, mais especificamente para esse cargo de agente penitenciário, que foram reproduzidos daquele concurso de policial militar, mais especificamente soldado da Polícia Militar, vai se constatar que são rigorosamente, reprisando o que diz, os mesmos requisitos. A lei que rege a carreira de agentes penitenciários, hoje policiais penais, 5.377 de 2004, no artigo 10, traz essa previsão da exigência do teste psicológico. O item 5.8 do edital, né, de que trata o presente concurso, né, o concurso referente ao qual o candidato aqui foi declarado inapto, o edital CEJU 01/2016, traz os requisitos, os caracteres que devem os candidatos apresentar para serem declarados aptos. Eles não podem dizer que desconheciam quais as condições pelas quais a banca examinadora iria avaliar os candidatos. Né? Há uma série de caracteres impeditivos, restritivos, que, em relação aos quais eles não podem incidir. Né? E está estabelecido no edital que, se o candidato incide em 3 características impeditivas, ele vai ser reprovado. E ele sabe quais são essas características impeditivas no momento que ele se inscreve no certame. Não há falar em falta de objetividade, porque esta colenda da terceira Câmara validou esses requisitos quando negou provimento a apelo de um candidato em concurso público para o cargo da Polícia Militar, soldado, em que os critérios aplicados foram os mesmos deste cargo de agente penitenciário, rigorosamente os mesmos, com o mesmo padrão, inclusive
inclusive, o método do teste psicológico, invocando normas do Conselho Federal de Psicologia idênticas às invocadas neste concurso. Eu estou aqui fazendo um apelo pela coerência dos julgados, inclusive recentíssimos, para que não destoem do que foi julgado há pouquíssimo tempo, poucos dias, digo até. Tá? Então, a eliminação do impetrante apelado, ela fundamenta na constatação de que ele incidiu em 3 características impeditivas e uma restritiva nas áreas de agressividade, conscienciosidade e capacidade para conduzir-se em situações estressantes e organização, o que destoou do padrão esperado. Tá? Quando se inscreve em um certame, se anue, se declara anuência com as regras estatuídas para a participação naquele certame. Então, alegar que se desconhecia os critérios pelos quais a banca declarou inapto, ou é má-fé do candidato, né? Ou é desconhecimento, o desconhecimento das regras do edital referente ao certame que o candidato escolheu prestar. Pois bem, o candidato ele é considerado inapto quando possui pelo menos 2 características impeditivas, ou uma impeditiva e 2 restritivas, e, finalmente, 3 restritivas. O candidato incidiu nessa situação. Ele apresentou 3 características impeditivas e uma restritiva. Se entender que a banca não trouxe critérios objetivos de avaliação, se o judiciário assim se expressar, além de se estar em colisão com o que foi julgado há pouco mais de um mês, foi em final de setembro, né, validando esses mesmos critérios, dizendo que esses critérios, sim, respeitam a objetividade e a recorribilidade, que são o que é exigido para que se repute lícito um teste psicológico em concurso público, além, lógico, de previsão legal em edital, temos a recorribilidade e os critérios objetivos, além de haver essa, data vênia, incoerência, julgados distoantes, questiona-se o que seria critério objetivo, se esses não são. Quando se diz que se repita o teste psicológico para o candidato, mas qual seria a conduta esperada da banca para se submeter novamente o candidato a um novo teste psicológico? Né? Quer dizer, na ótica do judiciário não haveria objetividade. O que seria, então, objetividade? Como a banca deve se balizar, né, sua conduta no novo teste que o judiciário venha a determinar o candidato para que se repute objetivo o teste psicológico? É algo que o questionamento paira no ar e realmente é uma situação que gera bastante perplexidade, senhor julgador. Então, considerando que há nos autos um laudo psicológico atestando as razões pelas quais o candidato foi declarado inapto, né, e isso estando ali um supedâneo nas disposições editalícias que deixam bastante claros e dão previsibilidade ao candidato saber quais os critérios pelos quais ele será julgado no teste psicológico, é de se concluir pela legitimidade do teste psicológico. Ao se reputar que as informações consignadas no laudo são insuficientes para permitir, por exemplo, um recurso administrativo, é o questionamento que fica. Quais informações deve se reputar suficientes para ser consignados num laudo psicológico para restar possibilitado o direito de defesa? Se entender que foi isso a falha da banca. Quais condições técnicas, por exemplo, um operador do direito, o advogado, um magistrado, dispõe para afirmar que um laudo psicológico não tem informações suficientes para se viabilizar a interposição de um recurso administrativo? Pois bem, o laudo ele é categórico e, por si só, ele deixa evidenciada a razão da inaptidão do candidato, já me encaminhando aqui para o final, dizer que não cabe, com a devida vênia ao judiciário, desconsiderar a conclusão a que chegou a banca examinadora, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. E o ato da banca que declara inapto um candidato em concurso público, inclusive em teste psicológico, é um ato administrativo. E, salvo prova em contrário, que desconstitua essa presunção de legitimidade, há que se ter uma postura de deferência ao judiciário, uma postura de deferência em relação
ao ato da banca examinadora, tema 485 de repercussão geral. E no mais, é falar o princípio da isonomia. É dizer que os candidatos, outros que avançaram para a quarta, quinta, fizeram curso de formação e ingressaram no cargo, foram avaliados por esses mesmos critérios e conferir aqui um tratamento diferenciado desse candidato, dizendo, não, ele teria uma nova chance de fazer este teste psicológico. É ir na contramão da isonomia e impessoalidade esperadas no certame. Tá? Então, senhores julgadores, encaminhando para o final, eu apenas rememoro o recentíssimo precedente desta colenda Câmara, que vim falando ao longo de toda a sustentação da relatoria de desembargador Agrimar, apreciando questão análoga, qual seja a legalidade do exame psicotécnico aplicado em concurso público, é certo que foi em outro concurso, mas os critérios foram os mesmos. A diferença também é que, no outro, houve improcedência do pedido autoral, e foi mantido na Câmara, foi desprovida a apelação do autor, e aqui é o contrário. Foi procedente na origem, o Estado está pugnando pela reforma para que idêntica solução jurídica, a título de coerência e uniformidade, seja adotada pela colenda Terceira Câmara de Direito Público. Isso ocorreu na apelação 0020-879, dígito 33 de 2014, julgado em 28 de setembro de 2023, há menos de 2 meses, né? Em que foi apelante o senhor Tomás Rocha, e que teve julgamento de improcedência em primeiro grau, e a ementa foi assim lavrada. Concurso público, exame psicotécnico, critérios objetivos de avaliação, laudo motivado, ausência de ilegalidade, recurso conhecido e não provido. Vossa Excelência, o desembargador Agrimar, assim lavrou o acórdão quando disse. Já finalizando, o STJ admite realização de psicotécnico de caráter eliminatório em concurso público, desde que cumprida a seguinte exigência: previsão em lei no edital, avaliação pautada em critérios objetivos e recorribilidade da avaliação. No caso, o exame edital estabeleceu de forma objetiva critérios de avaliação do exame psicológico, descrevendo-os nos itens 5.6.5 a 5.6.9, os mesmos itens desse edital, deixando clara a dinâmica de realização do teste. O laudo disponibilizado ao candidato recorrente destacou os métodos e técnicas utilizados no teste e especificou detalhadamente os caracteres em que o examinando apresentou desempenho, abre aspas, Vossa Excelência abriu aspas, dentro do esperado, bem como os caracteres que motivaram a sua reprovação. Item 4. Preenchido também o requisito da recorribilidade do resultado, pois o lado especificou com clareza os motivos ensejadores de reprovação e oportunizou a interposição de recurso. E, por fim, Vossa Excelência diz: cumpridas as exigências para aplicação de exame psicotécnico, não cabe ao judiciário adentrar no mérito das avaliações, substituindo indevidamente a banca examinadora na esteira do entendimento firmado pelo STF. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Finaliza. Sentença de improcedência. Nesse caso, os critérios objetivos aplicados no certame a que se refere este precedente são, repito e finalizo, rigorosamente os mesmos do certame, de modo que, por uma questão, estou apelando, por uma questão de coerência e isonomia de tratamento, a mesma solução jurídica a tomar um copo de água já adotada. Então, senhor julgador, finalizo requerendo o provimento do apelo da Fundação Universidade Estadual do Piauí para que seja denegada a segurança, notadamente em nome aqui da coerência, integridade e estabilidade das decisões da Corte, especificamente desta colenda Terceira Câmara de Direito Público. Muito obrigado. Muito bem. Desembargador Agrimar, uma palavra. Pois não, senhor presidente. Eu renovo os cumprimentos e reitero a preliminar que foi arguída, no sentido de que haveria inadequação da via eleita, né, porquanto necessitaria da realização de perícia, né, e eu ratifico o afastamento dessa preliminar, até porque, se houvesse necessidade de realização de perícia, não caberia ao judiciário sequer apreciar o caso. Então, os critérios que seriam observados nessa situação são critérios objetivos, normativos e também da decisão, acerca da decisão. Portanto, não há que se falar na necessidade de realização de perícia e o rejeito é preliminar, como já o fez quando proferiu o voto na primeira oportunidade. Eu acompanho, Vossa Excelência, doutor Edson Rogério. Não estou lhe escutando. Seu microfone, doutor Edson, está desligado. Desculpem. Pronto. Bom dia, senhor desembargador
Ricardo Gentil Eulália. Bom dia, sou o desembargador Agrimar. Sou Marcelo, doutora Catarina, que foi minha vizinha até pouquíssimo tempo. É um prazer estar aqui participando pela primeira vez de uma sessão de uma Câmara Civil do meu tribunal. Depois de longos 12 anos na capital, finalmente eu fui convocado. E o que importa é que eu estou aqui para dar a minha contribuição, aquilo que for do meu conhecimento. Vejo que é uma preliminar, que realmente a gente deve seguir o princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto no Código de Processo Civil, e eu acompanho o voto do senhor relator. Portanto, a unanimidade afastada preliminar de inadequação da VLE. Pode continuar, desembargador Agrimar. Pois não, senhor presidente. No presente caso, observa-se que a avaliação psicológica do impetrante, ora apelado, que eu considero inapto, deixou de obedecer à exigência essencial para confirmar a contraindicação concluída, uma vez que nele não constam detalhadamente as motivações da inaptidão do apelado e, nesse sentido, entendo que os critérios adotados para a avaliação e resultado do exame psicológico deveriam ter sido devidamente esclarecidos, a fim de que o candidato pudesse tomar conhecimento das razões pelas quais fora reprovado no aludido exame. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítimo, desde que 1. Haja previsão legal e editalícia para tanto, os critérios adotados para avaliação sejam objetivos e 3. Que caiba a interposição de recurso contra o resultado, que deve ser, pois, público. Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual é inadmissível a prevalência de sigilo e subjetivismos nos exames de avaliação psicológica, sob pena de o candidato idôneo ficar à mercê do avaliador, em clara ofensa aos princípios da legalidade e da impessoalidade. Nesse sentido, eu trago arestos do Superior Tribunal de Justiça, da relatoria do ministro Luiz Fux, cuja ementa eu peço vênia para destacar. Recurso extraordinário, administrativo, concurso público, exame psicotécnico com previsão no edital e na lei, a ausência de critérios objetivos de avaliação no edital, nulidade do exame psicotécnico, controvérsia quanto à necessidade de realização de nova avaliação psicológica para o prosseguimento no certame, precedentes do Supremo Tribunal Federal, controvérsia constitucional dotada de repercussão geral, reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário provido, cita aqui a identificação do recurso. No voto escrito, inclusive, trago outro precedente, desta feita da relatoria da ministra Eliana Calmon, que considera prescindível a leitura e prossigo. Destarte, como não há elementos objetivos que permitam distinguir o modo que a comissão examinadora utilizou, qual o caminho percorrido até a conclusão da desclassificação, nem quais os motivos que levaram a essa conclusão, necessário se faz a realização de novo exame, pautado por critérios objetivos de correção. Na hipótese dos autos, há que se considerar os precedentes desta Corte, quando do julgamento dos recursos em casos análogos, onde analisou especificamente os critérios de validade. E eu trago aqui um precedente da desembargadora Eulália, que vai nessa direção. Trago também um precedente do desembargador Fernando Lopes, membro da nossa Câmara. E vou à conclusão. Reconhecida a existência de vícios na realização do exame psicotécnico, necessário se faz que o candidato se submeta a nova avaliação psicológica, conforme determinado pelo juiz a qual. Então, senhor presidente, nessas circunstâncias, forte nessas razões, eu conheço da presente apelação e nego o provimento. Mas eu queria também fazer algumas observações em relação ao pronunciamento do doutor Marcelo, eu fiz uma anotação aqui de algumas coisas que ele destacou. Os critérios objetivos, eles são analisados não só a partir dos normativos, da previsão legal, da previsão editalícia, também eles são analisados a partir do conteúdo da decisão no CEP. E também queria
contrapor no sentido de que o judiciário não está substituindo, não tem a pretensão de substituir a decisão do órgão administrativo, mas apenas de determinar uma nova avaliação, né? E aí eu trago experiências da minha vida advocatícia em situações que o NUCEP reavaliou por determinação judicial e voltou atrás em relação à sua decisão, né? Ou seja, o mesmo candidato que o NUCEP tinha considerado inapto, depois, numa reavaliação, considerou apto. Então, não há uma intervenção direta do judiciário, mas apenas o judiciário entendeu, e nesse caso específico, né, as falhas que eu percebi foi no conteúdo da decisão, né? Então, em relação à coerência, doutor Marcelo, eu acabei de citar decisões do Superior Tribunal de Justiça, inclusive decisões deste tribunal em sentido contrário. Nós temos um diferencial, né, e eu tenho uma preocupação muito grande com isso, nas circunstâncias fáticas, né? Então, para haver correta subsunção dos fatos à norma, é preciso observar esses fatos. E foi o que eu percebi em relação a esse julgado. No tocante à isonomia, né, é óbvio que o judiciário não pode agir de ofício, né? Então, não poderia tratar em relação a eventuais insatisfações dos outros candidatos, mas apenas dos candidatos ou desse candidato que recorreu à justiça, né? Então, eu queria só tecer essas considerações para que a dialética que constrói o direito, o contraditório que é salutar ao direito, fique mais interessante. Então, é assim que eu concluo, senhor presidente, reiterando o conhecimento e desprovimento do recurso. Seu microfone, desembargador Ricardo. Muito bem. Em razão do voto esposado aí pelo nobre relator, desembargador Agrimar, eu pedi vista na sessão passada e fui procurar, né, estudar melhor essa situação, né? E exatamente a preocupação o que é critério objetivo, o que é critério subjetivo na realização desses exames. E é bom que a gente faça essas pesquisas para a gente entender. E eu cheguei à conclusão que os critérios objetivos, eles existem. E tem que ser usados esses critérios. É meio complexo o negócio, é meio complexo. Tem uma série de tabelas, tal, mas esses critérios têm aí, e, por certo, a banca examinadora conhece, os psicólogos que participam eles conhecem. Agora, não é tão simples assim, sabe? É um complexo de tabelas aí que tem que ser aplicada, né, para chegar a um resultado minimamente razoável com relação a essa avaliação. Então, a par desse estudo que eu fiz, né, e eu cheguei à conclusão de que realmente o relator tem razão aí no seu voto. Eu vou já antecipadamente dizer que vou acompanhar, né? Inicialmente, quanto ao argumento que foi lançado também aí pelo Estado, o doutor Marcelo não fez menção a ele, de que a psicóloga não poderia ter realizado o exame, por não ser cadastrada junto à Polícia Federal. Estou afastando isso aí, porque para o tipo de exame que ela fez, não era exigido não é exigido esse cadastro, né? O artigo 42, né, da instrução normativa, né, do Departamento da Polícia Federal, ele exige apenas, né, esse credenciamento para o psicólogo que vai realizar a avaliação, né, dos interessados para aquisição de registro, renovação de porte de arma, etc., né? Em nada mantendo relação com os participantes em concurso público, né, para provimento de cargo da administração, sendo necessário apenas, no caso vertente, o cumprimento das regras do edital previstas no seu item de número 5.8.7, quanto à formação profissional.
vale dizer apenas possuir o profissional habilitação legal na área de psicologia. Do que se refere aos demais pontos controvertidos suscitados, é dizer, né, ao não esclarecimento adequado pelo lado psicológico dos motivos da inaptidão do impetrante e a subjetividade dos critérios adotados pela parte examinadora, parto, em sua análise, do pressuposto de que o concurso público se trata de forma de escolha meritória de candidatos que deve atender, no mínimo, aos princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade e moralidade administrativa, evitando-se, com isso, que o ingresso no serviço público se dê por critério de favorecimento pessoal. Assim, subscrevo o entendimento manifestado pelo STF no recurso extraordinário 473.719, né, da relatoria do ministro Eros Grau, né, pelo qual o exame psicotécnico ficou lá consignado, necessita atender aos seguintes requisitos cumulativos. Deve estar previsto em lei, deve utilizar critérios objetivos de caráter científico, deve haver possibilidade de reexame administrativo e deve haver publicidade dos atos em que se desdobra para viabilizar o recurso do candidato ao Poder Judiciário. Para o STF, a avaliação do candidato a exame psicotécnico com base em critérios não revelados é ilegítimo, por não permitir o acesso ao Poder Judiciário para a verificação de eventual lesão de direito individual pelo uso desses critérios. Ministro Moreira Alves. No caso dos autos, tenho que o laudo psicológico apresentado na entrevista devolutiva da 4ª etapa do certame, desacompanhado da folha de resposta e sem acesso do candidato à integralidade do processo envolvido em sua avaliação, não satisfaz os princípios da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, todos erigidos a normas constitucionais de observância obrigatória pelo artigo 37 da Magna Carta, visto tornar impossível suas sindicabilidades, seja administrativa, seja judicialmente. Ainda que se possa argumentar, por mero apego ao debate, que a concessão da segurança poderia agredir o princípio da igualdade, tem-se que, por um critério de proporcionalidade estrita, em um sopesamento entre o princípio da isonomia e os princípios da legalidade, impessoalidade e publicidade, há de se dar prevalência ao conjunto desses últimos, posto integrarem as bases do regime administrativo positivado pela Constituição da República. Destarte, entendo não merecer qualquer reparo à sentença hostilizada. Diante do exposto, acompanho em toto o entendimento exarado pelo excelentíssimo desembargador, relator, desembargador Agrimar, e também voto pelo conhecimento e desprovimento da presente apelação, mantendo-se inalterada a sentença de Pisa. Doutor Edson Rogério. Senhor desembargador relator, em face da minha correria aqui, cuidando da própria 6ª Vara Civil, que já tem muito trabalho, também estou respondendo pela 9ª Vara Civil, em virtude do doutor Soares estar ocupando o cargo interinamente do desembargador Eufrásio, e ainda vou responder por vários e vários processos da 5ª Vara Civil, da qual sou substituto legal, em virtude dos impedimentos, aliás, da suspeição por motivo de foro íntimo, que a doutora titular costuma alegar em vários processos. Então, a minha correria é grande e eu só tive a oportunidade de ver en passant esse processo já hoje de madrugada, já depois da meia-noite. Então, eu não tive a oportunidade de me aprofundar especificamente no laudo psicológico contestado pelo impetrante ou pelo autor. Mas eu observei que na apelação dele, ou na sua réplica, não me lembro, inicialmente ele
argumentou que o teste começou com 1 hora de atraso. A impressão que eu tenho é que aí ele já revelou uma certa ansiedade, porque mesmo começando atrasado, isso pode ter sido apenas já um indício de avaliação feita pelos psicólogos dos candidatos que iam se submeter ao teste. Então, para início de conversa, ele já demonstrou ansiedade pelo fato da prova ter se atrasado cerca de 1 hora. Quanto ao princípio da igualdade alegado pelo senhor procurador e rebatido pelo desembargador Gentil, eu entendo que realmente ele foi mal ferido, porque simplesmente está se anulando uma prova em prol de um candidato e deixando em prol de um candidato que não foi aprovado. O cargo, eu lembro que o cargo que o candidato vai exercer é um cargo, eu diria, melindroso, posto que ele fará uso de arma. E nós já vimos no noticiário nacional casos em que ocupantes de determinados cargos chegaram, inclusive, a cometer assassinatos porque não estavam preparados psicologicamente para o exercício deste cargo. Tudo bem que, neste caso, ele não está pedindo a sua aprovação, a supressão dessa prova, ele quer refazê-la. Mas isso termina por prejudicar os demais candidatos ou eventuais candidatos que passaram em seu lugar, se ele retornar e oferecer a oportunidade a ele de refazer esse teste. Eu não tenho muitos elementos para argumentar nesta oportunidade, mas eu sigo o caminho enveredado pelo senhor procurador de que não cabe ao judiciário imiscuir-se nesses critérios utilizados pela banca ou pelos examinadores para reprovar o candidato. Então, mesmo que seja para refazer o teste, mesmo que os senhores relatores e o senhor desembargador que acompanhou o voto do relator indiquem critérios outros formais para anular o teste e autorizar a sua nova realização, eu ouso discordar dos senhores e voto de forma divergente, embora já vencido, porque já temos 2 votos contra 1. Como voto, senhor relator? Pois não. Então, com a apresentação da divergência, haverá necessidade de complementação do quórum, haja vista tratar-se de uma apelação, e o julgamento ficará suspenso. E eu peço à doutora Natália que providencie a convocação de mais 2 membros, 2 desembargadores, para integrarem esse quórum aqui aumentado, a oportunidade em que levaremos novamente a julgamento esse processo. Ok, desembargador, só no final do voto divergente, o doutor Edson votou Foi pelo provimento do apelo. pelo provimento, ok. Conhecimento e provimento do apelo. Muito bem, então nós vamos seguir a nossa pauta e eu vou para o número 2, apelação civil 082-95-4866, Orestes Teresina, segunda vara de distrito da Fazenda, apelante Everton da Silva Rodrigues, advogado João Gonçalves Alexandrino Neto, apelado Estado do Piauí e outros, Procuradoria do Estado, da minha relatoria. Doutor Marcelo, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Renovando os cumprimentos. Devo antecipar a Vossa Excelência, que
nossa ótica, o caso é de fácil deslinde, senhores jogadores, porque o autor, na verdade, o impetrante, o mandado de segurança, juizado na origem pelo senhor Everton da Silva Rodrigues, ele impetrou esse mandado de segurança alegando que era servidor público da Fundação Universidade Estadual do Piauí, UESP, e teria pleiteado a vacância neste cargo, né, a vacância, para assumir emprego público. Não é cargo público, emprego público na Eletrobras. Pois bem, então, regime jurídico lá vigente, dada a natureza da instituição, empresa pública, é o seletista. Então, ele assumiu emprego público, né? Pleiteou a vacância, assumiu o cargo, na verdade, o emprego na Eletrobras, e houve um PDV na Eletrobras. Houve um programa de demissão voluntária, né, incentivada. Ele aderiu a esse PDV e o que pleiteou aqui, o impetrante? A recondução ao cargo que ocupava na UESP. Ocorre. E o impetrante não atentou para uma peculiaridade, né? É que o estatuto aplicável a ele, quando ocupava, titularizava cargo público na UESP, regime jurídico estatutário, o Estatuto do Servidor Público estabelecia e estabelece que o Instituto da Recondução, como Vossa Excelência bem sabe, é um instituto previsto, né, na Lei Complementar 13 de 94, que é o Estatuto do Servidor Público, e que ele ampara aqueles que solicitaram vacância, né, quer dizer, a vaga fica ali reservada durante aquele período de 3 anos, mas ele só ampara a situação daquele candidato que vai assumir outro cargo público, não emprego público, né? Então, ouvidou o impetrante essa peculiaridade, essa regra expressa em lei e que ela é reproduzida e é mais bem esmiuçada em um decreto governamental, que irei já citar a Vossa Excelência, e que foi a razão determinante da denegação da segurança. Houve indeferimento da liminar em primeiro grau e, por ocasião do mérito, sentenciando, portanto, o juiz da Corte, foi denegada a segurança por absoluta ausência de previsão legal. Aqui é o princípio legal, o princípio, melhor dizendo, da legalidade, que dá conta de resolver a demanda proposta. Não há previsão legal para amparar a pretensão mandamental. Tá? Então, o decreto a que me reportei no início, que esmiuça e regulamenta esse Instituto da Recondução, é o decreto 15.551, 2014, senhores julgadores, que estabelece uma vedação induvidosa, inquestionável em relação à pretensão autoral. Diz o artigo 4º, me permitam, breve menção à disposição contida nesse artigo 4º. Abre aspas, artigo 4º do decreto 15.551, 2014. Não poderá ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado o servidor que, inciso 2º, tenha sido nomeado ou investido em emprego público, mesmo quando estável no cargo anterior. Então, nem a estabilidade que o impetrante viesse a deter neste cargo que ocupava na UESP é fundamento ou ampara a pretensão mandamental, porque é um óbice, tanto em sede legal, Estatuto do Servidor, quanto em sede regulamentar, né? Este decreto que regulamenta o Estatuto, porque, como disse, e finalizando, o Instituto da Recondução ampara aquele que pede vacância para assumir outro cargo público, que é uma expressão, né, que remete a um instituto perfeitamente identificado, né? Cargo público não se confunde com emprego público, né?
Então, finalizo dizendo, senhores julgadores, portanto, que não há se falar em recondução a cargo anteriormente ocupado pela parte impetrante, apelante, uma vez que é vedada a recondução de servidor que tenha assumido emprego público e não cargo público, né? Mesmo tendo presente a circunstância de ser estável, independentemente, portanto, de ser estável no cargo então ocupado, no estado do Piauí. Com essas considerações, né, breves, se requer o desprovimento do apelo autoral. Muito obrigado. Pois não. Senhores jogadores, o relatório está disponibilizado e eu penso que Vossa Excelência já entenderam aí o cerne da questão. Conforme relatado, pretende o apelante Everton da Silva Rodrigues ver reformada a sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato perpetrado pelo reitor da Universidade Estadual do Piauí, visando imediata recondução para o cargo efetivo de motorista, agente operacional de serviço do quadro pessoal da Universidade Estadual do Piauí. Pois bem, cinge-se a controvérsia em verificar se há ilegalidade e abusividade do ato coator quem deferiu o pedido de recondução do impetrante ao cargo de motorista, agente operacional de serviço do quadro e servidor da UESP. No caso em análise, o impetrante exerceu o cargo efetivo de motorista, agente operacional de serviço do quadro de pessoal da Universidade Estadual até julho de 2016, quando solicitou vacância do referido cargo, conforme prova a declaração de ID 45.62.603, com o seguinte conteúdo, abre aspas, declaramos para os devidos fins que Everton da Silva Rodrigues, matrícula tal, solicitou vacância do cargo de agente operacional de serviço através do processo número tal e será retirado da folha de pagamento dessa instituição de ensino superior em agosto de 2016. Teresina, tal, aí o nome da servidora lá. Da inicial, extrai-se que o impetrante solicitou a vacância em conformidade com a hipótese legal prevista no artigo 33.8 da Lei 8.112 de 90, ou seja, para tomar posse em outro cargo inacumulável e que o referido direito foi inteiramente reconhecido pelo Estado do Piauí, consoante demonstrado com o ato de ID 45.62.603, nos seguintes termos. Abro aspas, o governador do Estado do Piauí, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso 5º do artigo 102 da Constituição Estadual, e tendo em vista o contido no processo número 08701-16, de 15 de julho de 2016, da Universidade Estadual do Piauí, resolve, de acordo com o disposto no artigo 33, inciso 7 da Lei Complementar, 13 de fevereiro de 1994, declarar a vacância do cargo efetivo de motorista agente operacional de serviço classe 3, padrão A, matrícula tal do servidor Everton da Silva Rodrigues, do quadro de pessoal da Universidade Estadual do Piauí, com início a partir de 1º de agosto de 2016 e término em 1º de agosto de 2019. Palácio do Karnak e tal. Inconteste, pois, o reconhecimento ao impetrante do direito à vacância, com fundamento no artigo 33, inciso 7 da Lei Complementar 13 de 94, Estatuto do Servidor. E aí eu descrevo aqui o citado dispositivo. A vacância do cargo público decorrerá de posse em outro cargo inacumulável. Leia-se também o que dispõe o Estatuto do Servidor Público Civil do Estado do Piauí sobre a recondução, em seu artigo 32, inciso 1º. Recondução ou retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Isso aqui foi incluído pela Lei Complementar 84, de 2007. Assim, o destacado ato administrativo
cujo ID já citei por 2 vezes, exterioriza que a vacância do cargo público, com a reserva de vaga garantido o retorno durante 3 anos, é direito do impetrante, que foi aprovado em concurso público quando já era servidor estável, ocupante de outro cargo. Tem-se que o vínculo jurídico com o serviço público originário somente se encerra com a aquisição da estabilidade no novo regime jurídico. Por certo, entendimento de modo diverso tem o condão de causar prejuízo irreparável ao servidor, além de em nada atender ao interesse público. Não se desconhece que o cargo e o emprego público são institutos jurídicos diversos. Não obstante, a base principiológica comum possibilita aplicar ao caso concreto os institutos da vacância e da recondução. Os dispositivos correspondentes à vacância e à recondução do servidor público não fazem referência ao regime jurídico do novo cargo em que é empossado o agente público. Logo, quando dispõe que a recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, decorrente da inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo, deve ser essa possibilidade estendida ao servidor estável que deixou o cargo público para assumir emprego público e pretende retornar ao cargo que deixou. A proposta segue entendimento jurisprudencial. Eu trago aqui esse RESP, aqui de número 817.061, da relatoria do ministro Arnaldo Esteves Lima, né? Onde ele diz: ocupantes de cargo de emprego públicos são espécies do gênero agente públicos, tendo em comum o fato de que integram o aparelho estatal. Os institutos da vacância e da recondução têm por finalidade garantir ao servidor público federal sua permanência da esfera do serviço público, sem, com isso, tolher o inalienável direito de buscar a sua evolução profissional. E aí segue o julgado. Ademais, também merece destaque que ficou assentado pela jurisprudência que o Instituto da Vacância admite a retomada do vínculo anterior por ato voluntário do servidor em caso de desistência do novo cargo público ocupado. É o que se infere da emenda do julgado ora transcrito. Aí eu trago aqui também, né, uma emenda, melhor dizendo, do STF, da relatoria do ministro Hamilton Carvalho, né, onde ele diz: o servidor público estável que desiste do estágio probatório, STJ, perdão, o servidor público estável que desiste do estágio probatório a que foi submetido em razão de ingresso em novo cargo público, tem direito a ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Inteligência do parágrafo 2º do artigo 20 da Lei 8.112, precedente do STF, tal. No caso em exame, outro aspecto importante a ser levado em conta é o fato de que o Estado do Piauí, atendendo ao pleito do impetrante, deferiu seu requerimento de vacância do cargo público, gerando justa expectativa para o servidor de que é possível pleitear posteriormente a recondução, posto tratar de institutos complementares. À vista disso, não se mostra razoável, após ter seguido os trâmites legais, inclusive com a aprovação da própria administração pública, ser o servidor surpreendido com a recusa quanto à sua recondução ao cargo público anteriormente ocupado. Entende-se que, uma vez reconhecido o direito à vacância em face da posse em novo cargo não acumulável, deve ser garantido ao agente público, né, se vier a ser inabilitado no estágio probatório ou se dele desistir, a recondução ao cargo originariamente investido. Logo, tendo em vista ter sido declarada a vacância do cargo efetivo que ocupava o impetrante, qual seja motorista, agente operacional de serviço, com início a partir de 1º de agosto de 2016 e término em 1º de agosto de 2019, conforme documento de ID já citado, bem ainda ter sido a recondução ao quadro de servidor da UES pleiteada dentro do referido prazo,
A concessão da ordem mandamental reivindicada é medida que se impõe, mesmo diante da alegação do Estado do Piauí, da Fundação Universidade Estadual do Piauí, ora apeladas, de que deve prevalecer a vedação contida no Decreto Estadual 15.551/2014, que em seu artigo 4º, inciso 2º, dispõe: não poderá ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado o servidor que tenha sido nomeado ou investido em emprego público, mesmo quando estável no cargo anterior. O decreto, mormente, considerando ser norma regulamentadora, não pode dispor de forma diversa da norma jurídica da qual se originou, sendo vedado ampliar ou restringir direitos sob pena de incorrer em ofensa ao princípio da legalidade. Nessa perspectiva, nos termos alhures destacados, constata-se não existir na Lei Complementar número 13, de 94, quando disciplina sobre a vacância e a recondução do servidor público, a restrição imposta no mencionado artigo 4º, inciso 2º do Decreto Estadual 15.551, qual seja a impossibilidade de ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado o servidor que tenha sido nomeado ou investido em emprego público, ainda que estável no cargo anterior. Destarte, no caso em exame, não há elementos normativos que razoavelmente permitam apontar como adequada a interpretação restritiva de impossibilitar o retorno ao cargo cuja vacância foi deferida pela própria administração pública. Ainda que seja possível e cabível estabelecer hipótese de não recondução ao cargo público de origem, deve ser observado, para tanto, o procedimento legislativo específico, não sobejando lídimo que o chefe do Poder Executivo desconsidere essa premissa, sob pena de exorbitar seu poder regulamentar, como ocorrera na hipótese. O artigo 4º, inciso 2º do Decreto Estadual 15.551, não se restringiu a regulamentar a norma albergada na Lei Complementar 1394, indo além, porquanto criou situação jurídica que não encontra respaldo legal. Com efeito do cotejo do ato regulamentar, artigo 4º, inciso 2º do Decreto Estadual 15.551, com a lei, artigo 32, inciso 1º da Lei Complementar 1394, a qual se reporta, depreende-se que efetivamente fora além da esfera legítima de atuação, fazendo germinar inovação no direito vigente, mediante a criação de hipótese de impossibilidade de recondução ao cargo público de origem. Dessa forma, ao inovar, o preceito incorrera em invasão da competência reservada ao Legislativo. Outro sim, não há qualquer oposição ao ato administrativo que declarou a vacância do cargo efetivo de motorista, agente operacional de serviço, que ocupava o impetrante do quadro de pessoal da Universidade Estadual do Piauí. Nesse contexto, conclui-se pela ilegalidade da negativa à recondução do impetrante, devendo ser concedida a segurança, com o provimento do recurso de apelação, reformando a sentença de origem. Diante do exposto, conheço da apelação para, no mérito, dar-lhe provimento, com a reforma da sentença COR, a fim de conceder a segurança pleiteada, garantindo ao impetrante o direito à recondução ao cargo efetivo de motorista, agente operacional de serviço, do quadro de pessoal da Universidade Estadual do Piauí. É o meu voto, de parte do Agrimar. Senhor presidente, diante de esclarecedor e bem fundamentado voto, eu o acompanho pela concessão da segurança. Doutor Edson Rogério. Senhor presidente, seu voto foi muito esclarecedor e, realmente, se o Estado declarou vacante o cargo a pedido do impetrante, e se este requeriu a sua reintegração dentro do prazo de vacância estabelecido pelo próprio governo do Estado, só cabe a nós realmente reconhecer o seu direito à reintegração ao dito cargo. Portanto, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. A unanimidade, portanto, foi conhecido e provido o apelo nos termos do voto do relator.
Nós vamos agora para o feito de número 3 da pauta. O feito de número 3, uma apelação cível, né? 0000-102-10. Desculpa. Apelante Estado do Piauí, Secretaria de Educação, apelado Edenilde Feitosa da Silva, representante da minha relatoria. O doutor Marcelo vai fazer sustentação nesse feito? Sim. Pois não, doutor, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Serei breve, caso não oferece maiores complexidades. É uma ação ordinária de cobrança, senhores jogadores, que a autora, a senhora Edenilde Feitosa da Silva, ela alega que trabalhou, teve um vínculo temporário com o Estado do Piauí, houve a contratação temporária dela como professora substituta, e afirma que atuou no período de março a dezembro de 2016 como professora contratada temporariamente, professora de matemática, e afirma que, apesar do labor, não teria recebido a remuneração referente ao período alegado. Ocorre, aqui bom que se diga, a documentação que repousa nos autos, de que, inclusive, irei verificar aqui o ID, documentação de ID 11880329, páginas 19 e 25, há uma informação oficial, né, da Secretaria Estadual de Educação, a qual estava vinculada a autora, né, contratada temporariamente como substituta, dando conta de que o valor, a contraprestação referente ao período de 22 de março de 2016 a dezembro desse mesmo ano, 2016, ele foi integralmente quitado. É bem verdade que esta quitação ocorreu num período posterior. Ocorreu, a informação que eu colho aqui dos autos, essa quitação teria ocorrido no ano de 2018, e isso que parece, ao que parece, deva ter gerado uma confusão, um equívoco na sentença ao concluir pela pendência de pagamento. Né? Consta o seguinte, senhores julgadores, na parte dispositiva da sentença, para que fique claro. Né? Disse a sentença, na sua parte dispositiva, ante o exposto, julgo parcialmente procedente, os pedidos iniciais, no sentido de condenar o Estado do Piauí ao pagamento de salário da autora referente, destaque, período de 22 de março de 2016 a 31 de julho de 2016. Coloque esse período, no valor mensal de R$ 851,85. Então, o que se observa é que a condenação imposta ao ente público foi para adimplir, né, saldar a remuneração referente ao período de 22 de março de 2016 a 31 de julho do mesmo ano. E aqui o documento oficial que eu me reportei anteriormente, da Secretaria Estadual de Educação, ele dá conta da informação de que disse aqui a Secretaria Estadual de Educação. Né? Informamos que a Secretaria Estadual de Educação pagou no mês de janeiro de 2018 o valor de R$ 4.077,29 no processo número tal, processo interno da SEDUC, Secretaria de Educação, referente ao período de 22 de março de 2016 a 31 de julho de 2016, conforme contra-cheque anexo. Então, o que se observa é que a sentença, com a devida vênia, né, olvidou, desconsiderou, passou ao largo dessa prova documental contida nos autos, já por ocasião da tramitação do feito em primeiro grau, de que houve a quitação. E, justamente por isso, né, houve a oposição de embargo de declaração para se chamar a atenção a essa omissão, né, a sentença ter passado ao largo dessa prova documental, porém a
a sentença que resolveu os embargos desproveu os aclaratórios. Então, até sob pena de se chancelar eventual pagamento em duplicidade e, com isso, enriquecimento sem causa da parte autora, defende-se que ser de rigor desta colenda Câmara reforme a sentença, né, evita esse pagamento em duplicidade, para julgar improcedente, tendo em vista essa informação relevantíssima, prova documental, aí acostada aos autos, no sentido da quitação já ter ocorrido, né, a fim justamente de se evitar o enriquecimento ilícito da parte autora, né, e requer-se, portanto, senhor julgador, senhor presidente, o provimento do apelo para se julgar improcedente integralmente os pedidos autorais. Se requer. Pois não. Relatório disponibilizado, conheço da apelação e afirmo que a sentença recorrida julgou procedente a ação de cobrança movida pela apelada, condenando o Estado do Piauí ao pagamento dos salários da autora referentes ao período de 22 de março de 2016 a 31 de julho de 2016, no valor mensal de R$ 851,85. O apelante pretende ver reformada a sentença, aduzindo, para tanto, como relatado, que as dívidas foram quitadas, eis que já pagou as verbas relativas ao período de condenação. Impugna a justiça gratuita concedida à recorrida e discorre sobre a ausência do direito alegado. Percebe-se, portanto, que o cerne do presente recurso diz respeito ao alegado direito da recorrida à percepção dos salários referente ao período de março a julho de 2016. Inicialmente, no tocante à impugnação da justiça gratuita concedida à apelada, o Estado do Piauí alega que a recorrida se limitou a alegar genericamente sua pobreza, sem trazer prova de tal fato. Dos contra-cheques apostados aos autos, se infere-se que a apelada percebia remuneração no valor mensal de aproximadamente R$ 850, o que não se revela um valor alto. Outro sim, o recorrente, não comprova a existência de outras fontes de renda, tampouco colaciona novos elementos que seriam capazes de demonstrar uma maior capacidade financeira da recorrida, tal como proventes de imposto de renda. Assim, entendo que não ficou demonstrada qualquer mudança na situação fática capaz de desconstituir a decisão que concedeu a justiça gratuita na origem, razão pela qual rejeito a impugnação. Desembargador Agrimar. Também rejeito, presidente. Doutor Edson. De igual forma, senhor relator. A unanimidade rejeitada a impugnação quanto ao valor da causa. Em continuidade, analisa a questão referente à possível quitação da dívida. O Estado do Piauí informa que, em janeiro de 2018, adimpliu os valores em atraso referentes ao período de março a julho de 2016 e, para tanto, acosta contra-cheque no valor de R$ 4.077,29. Assevera ainda que, enquanto a remuneração do mês é paga na rubrica 449, em janeiro de 2018, a recorrida recebeu diferença de remuneração na rubrica 428, que está relacionada a valores não pagos de competências anteriores. De fato, o contra-cheque da competência de janeiro de 2018 traz a rubrica 428 e o valor de R$ 4.077,29. Em contrapartida, analisando o contra-cheque da competência de fevereiro de 2018, se observa a rubrica 449 e o valor de R$ 880. A parte apelada defende que os contra-cheques apresentados dizem respeito ao ano 2018 e, portanto, não servem para comprovar a quitação de valores referentes a 2016. Contudo, não explica por que, em janeiro de 2018, recebeu o valor de R$ 4.077,29, né? Ao tempo que, nos meses subsequentes, percebeu apenas a remuneração de R$ 880. Ademais, se o próprio Estado do Piauí informa que somente em 2018 efetuou o pagamento dos valores de atraso, é de se esperar que os contra-cheques possuam
a competência do referido ano e não do ano de 2016. Por certo, a regra geral de distribuição do ônus probatório preceitua que à parte autora cabe fazer a prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso 1º do CPC, e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo e tal, conforme o inciso 2º, perdão. Demonstrado fato extintivo do direito da autora apelada pelo Estado do Piauí, não há como julgar procedentes os pedidos iniciais, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe. Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, reformando em toto a sentença de primeiro grau. Condeno a apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, parágrafo 2º do CPC, mantida a condição suspensiva de exigibilidade diante da gratuidade da justiça concedida. É o meu voto, Desembargador Agrimar. Também voto pela reforma da sentença e julgamento de procedência da ação, senhor presidente, acompanhando Vossa Excelência. Doutor Edson. Eu observei que o que havia de necessário a julgar estava nos autos. Infelizmente, o juiz Acor equivocou-se na leitura do processo. Uma matéria tipicamente de fato, a comprovação está nos autos, o senhor observou muito bem, fez uma detida observação de todo o processo, de forma que eu acompanho o seu voto pela reforma da sentença do mesmo juiz de primeiro grau. A unanimidade foi conhecido e provido o apelo nos termos do voto do relator. Senhores julgadores, doutora procuradora, procuradora de Justiça, ilustre procurador do Estado, doutora Natália, a gente encerra a nossa pauta de hoje, né, com o julgamento deste processo. Eu agradeço a presença de todos, de forma especial, do doutor Edson Rogério, e parabenizando pela convocação, né, de integrar essa terceira Câmara na data de hoje, e já antecipando e desejando a todos um feliz final de semana. Muito obrigado. Igualmente, bom trabalho a todos aí, né? Bom dia a todos, bom trabalho. Até a próxima sessão. Bom dia a todos. Bom dia a todos, até mais.